Oi pessoal, meu nome é Vinícius, eu estou com algumas amigas do segundo semestre de Psicologia para a gente conversar um pouco sobre a tecnologia precoce e o seu uso desenfreado. A gente vai usar como base um livro de um neurocientista chamado Michel Desmorget e alguns artigos de psicologia também, ok? Todas as fontes para esses artigos e para esse livro vão estar aqui na descrição do YouTube e do Spotify, beleza? Primeiramente, antes da gente começar essa conversa, por favor, meninas, se apresentem. Olá, eu sou a Iana. Oi, eu sou a Ana Júlia. Oi pessoal, eu sou a Tauane. Estão animadas para hoje? Sim! Então, vamos lá. Para vocês, para a gente começar essa conversa, o que é a tecnologia precoce e quando ela passa a ter um uso desenfreado? Bom, a tecnologia precoce é quando crianças e adolescentes têm acesso muito cedo à tecnologia. E quando esse uso se torna desenfreado, é quando eles acabam trocando as atividades do dia a dia, seja com a família, com os amigos, pelo uso de telas. Então, por exemplo, quando uma criança ela prefere ficar no celular jogando algum joguinho, ou assistindo algum filme, vendo algum conteúdo, ao invés de estar realizando as suas atividades, isso já é caracterizado como um uso desenfreado. Sim, algo sem controle, né? Sim. E vocês acham que esse uso ele aumentou na geração de agora, se comparado às gerações anteriores? Sim. Com certeza. Tem uma pesquisa que diz, da TIC Brasil 2023, que afirma que 24% das crianças atualmente têm acesso à tecnologia, diversos recursos tecnológicos, com 6 anos de idade. Muito cedo. Sim, sim. Sim. E também, assim, antes da pandemia, né, foi feito um estudo pela Unicef que apontou que 1/3 dos usuários de internet do mundo eram crianças e adolescentes. Né? Mas em 2021 foi feita uma pesquisa também do Centro Regional de Estudos da Sociedade da Informação que mostrou que 93% de crianças e adolescentes brasileiros de 9 a 17 anos de idade usam a rede social, a Ou internet. seja, aumentou assim muito, né? De antes da pandemia para depois, né? Provavelmente porque assim, essas crianças, esses adolescentes acabaram ficando meio sem opção, né? Porque de repente você tem que ficar em casa, você não pode sair, o que você vai fazer para distrair a criança? Então isso acabou gerando esse vício mesmo, eu acredito, né? De crianças e adolescentes aí que já não conseguem mais se ver sem isso, por terem dependido disso na pandemia, né? E teve uma mudança na sociedade também depois da pandemia, né? Sim, a escola, o ensino, né, Sim. se transformou completamente. Foi criado o Centro de Mídia de São Paulo, onde foi uma plataforma para aulas remotas, então realmente houve uma transformação muito grande. Sim, então eu acho que a gente não tinha dando essa noção do online até a pandemia chegar, né? E aí todo mundo meio que teve que se adaptar a isso. E agora eu acho que a gente tá nesse mundo agora do online e ele é tudo praticamente, né? Agora. Já é uma dependência. Então, sim. E por que vocês acham assim que houve esse aumento? Tipo, além de tudo isso, vocês acham que tem mais alguma coisa além da pandemia? Porque assim, desde que a internet ela começou a vir, né, lá nos anos 2000, que ela estourou e tudo mais, até agora, assim, eu acho que agora tá bem maior, né? Tipo, se comparado a antigamente. Será que também às vezes não há uma falta de uma fiscalização, assim, hoje em dia, né? Uma normalização da tecnologia também, né? Às vezes pode ser isso. O que vocês acham? Sim, provavelmente. Também a gente vê a questão da globalização, o acesso de muitas coisas que os países europeus, até mesmo países aqui da América, eles têm acesso e vêm para nós, para nós que estamos aqui na América do Sul. Então, essa globalização favoreceu muito o crescimento da tecnologia. Sim, isso é verdade também. E eu ia comentar a respeito de um estudo desse livro, né, do neurocientista, o Michel, que o nome do livro é Os Cretinos Digitais, né, um livro super interessante. E ele traz que crianças e adolescentes de classes mais desfavorecidas financeiramente têm mais chance de se viciarem. Eu vou deixar aqui na tela o gráfico certinho dessa
E assim, eu achei muito interessante trazer isso, né? Porque, por que assim vocês acham que essas crianças e adolescentes de classes mais inferiores, assim, né, em questão financeiro, eles têm mais chance de, tipo, se viciarem, assim, terem esse acesso descontrolado? Eu acredito que conta que os pais não estão muito em cima, né? Não tem aquele, até mesmo por conta do trabalho, de ter que trabalhar fora, então eles acabam não fiscalizando as crianças, Sim. deixam as crianças mais à vontade, não por querer muitas vezes, mas pela necessidade mesmo. Sim, sim. Vocês têm alguma coisa? Não, eu concordo com a Iana. Tanto que tem um artigo da Maria Cristina, da Arlect, que diz exatamente isso, que a dificuldade de mães trabalhadoras que precisam conciliar a sua renda baixa com a educação dos filhos, com os afazeres domésticos. Sim. Então é muito difícil. Como que essa fica, situação. né? Você, tipo, ir lá e monitorar ainda o que essa criança está assistindo, como essa criança está assistindo, né? Então, é muito complicado, né? E esse livro, ele fala sobre isso, né? Ele explica que para essas famílias, assim, elas... ele fez, né, uma pesquisa certinho, e ele fala que a maioria das pessoas fazem essa questão, né, do celular, assim, para distrair a criança, para fazer os afazeres domésticos, principalmente. Então, tipo, caramba, você tem que limpar a casa, e é o único dia que você tem para limpar a casa porque nos outros você está trabalhando, e a criança não para de encher o saco, então vai lá e dá o celular para ela. Então tem muito a ver com isso, né? Um país que tantos trabalhadores, né, ficam tanto tempo trabalhando, as escolas se escuram e tudo mais, é muito difícil, tipo, monitorar o que os filhos estão fazendo, né? Sim. E aí a gente vê muito a questão também da desigualdade social no nosso país, Então, sim. onde muitas crianças que não têm o apoio assim, dos pais para eles estarem trabalhando, têm esse tempo mais livre, né, assim, sozinhas, enquanto crianças de uma classe mais elevada, elas têm com quem ficar enquanto os pais estão trabalhando. Então, essa questão é muito presente no nosso país. Falta de uma rede de apoio. Nossa, sim. Ele explica também nesse livro essa questão de que essas famílias mais ricas, elas têm, por exemplo, um incentivo maior ao uso da tecnologia para finalidades como o estudo, por exemplo, né? Porque essas crianças, né, elas não estão só se viciando no celular, por exemplo, elas estão se viciando no entretenimento que o celular traz. Enquanto essas famílias mais ricas, elas têm maior instrução de tipo, usa o celular, usa a tecnologia, isso aqui usa para o estudo, usa para menos entretenimento e mais o estudo, né? E como que você vai incentivar a questão do estudo quando você está, né, que aí a gente volta a falar, trabalhando às vezes 12 horas, né, no dia e tudo mais, então tendo que levar comida para a mesa, né? Exato. Que aí já entra uma família, uma criança pobre, ela não vai estar numa escola particular, ela vai estar numa escola pública, que é totalmente diferente do ensino. Então é uma coisa assim, além, se a gente for falar de tudo aqui, a gente fica horas porque é um iceberg, né? E Vinícius, é interessante o que você acabou de comentar, porque foram estudos mesmo que mostram que crianças de classes mais baixas, elas se viciam em redes sociais, né? Porque como você comentou, as classes mais altas usam a tecnologia muitas vezes para estudo, só que essas crianças, por não ter essa supervisão, elas acabam se viciando em redes sociais. Sim. E aí agora, falando das consequências que essa tecnologia pode trazer, a nossa amiga Camille, ela não pôde participar do nosso bate-papo hoje, mas ela deixou um vídeo pra gente falando um pouquinho sobre isso, e a gente vai mostrar esse vídeo agora pra vocês. É com você, Camille. Oi gente, tudo bem? Eu não pude estar aí pessoalmente, mas eu vim trazer algumas curiosidades para vocês sobre como o uso excessivo de tela tem impactado diretamente as crianças e os adolescentes, e principalmente impactado a área cognitiva, emocional e física.
Eu trouxe um estudo da Associação de Psicologia Americana. Esse estudo foi feito no ano de 2022, que diz que 57% das crianças ou adolescentes que gastam mais de 4 horas diárias em redes sociais têm dificuldades na hora da concentração e principalmente dificuldade em internalizar esse conteúdo. Outro estudo importante também diz que 75% dessas crianças que usam a internet diariamente têm uma certa dificuldade de dormir, que acaba causando um distúrbio de sono, né? E acaba prejudicando também a concentração e a memória no dia seguinte. Além dos impactos cognitivos e emocionais, também temos estudos, eu peguei um estudo aqui da Associação do Coração Americano, que fala que 38% se sentem desmotivadas para praticar atividades físicas, causando um aumento no sedentarismo. Além de todas essas consequências, a gente também pode ver consequências sociais. Isso eu vou deixar um pouco com o Vini, ele vai falar um pouco para vocês sobre essas consequências e como isso impacta diretamente a nossa convivência, o nosso vínculo com as pessoas. Tchau, tchau. Muito obrigado, Camille, por ter participado, mesmo de longe, por ter mandado esse vídeo pra gente. E como a Camille falou, a parte social, ela deixou pra gente aprofundar, né? Então eu vou jogar para vocês agora. Quais são os impactos sociais que esse uso ele pode trazer nas crianças e nos adolescentes? Assim? Bom, hoje, né, devido a esse uso absurdo de rede social, as crianças e adolescentes principalmente, elas perderam, né, as oportunidades, às vezes, de diálogo, às vezes um espaço público onde tem crianças brincando. Os pais, os familiares, eles não conseguem ter diálogos. E isso, né, foi feita uma pesquisa, né, pela revista Ibérica dos Sistemas e Tecnologias, que esses dispositivos tecnológicos eles estão dificultando as interações afetivas. Sim, com certeza. Também nós podemos citar a questão do experimento de Solomon Asch, que foi um experimento onde ele demonstrou a conformidade social. Nós, quando somos expostos a alguma coisa, temos a tendência a concordar com aquilo, independente se não seja correto para nós ou não. Sim. Então, muitas das vezes, aquela criança, aquele adolescente que está sendo exposto precocemente a uma tela, a um conteúdo que ele não conhece até então, ele pode entrar em conflito com seus próprios valores e pensar, será que eu pertenço a isso? Ou será que não? E o não pertencimento a um determinado grupo pode levá-lo a talvez até mesmo ao isolamento. Então, se torna algo... Porque a questão não é que o questionar-se é um problema, mas é quando esse questionar-se ele não vem de uma forma natural, né? Ele é influenciado por às vezes, algo que no fundo a criança ela nem se identifica, mas como ela está com essa mente, ela acaba indo, né, naquilo e trazendo para si hábitos que são prejudiciais ou falas que são prejudiciais, né? Então, às vezes até para agradar os amigos também, igual no caso de fotos que são publicadas, seja no Instagram, no Facebook, às vezes a quantidade de curtidas ou de comentários pode afetar muito aquele adolescente ou aquela criança também. As comparações também, acabam se comparando com o outro. Sim, com certeza. E assim, né, tem a questão da escola também, né, o quanto esse ensino está sendo prejudicado na escola por causa dessa questão da tecnologia, né, que eu acho que é muito presente, assim. Bastante. Então. Verdade. As escolas, eles acabam se perdendo, né, acabam não tendo foco no ensino em si. E também dentro das escolas, hoje em dia, existem plataformas. E as plataformas acabam sendo intervenções onde eles conseguem ter acesso à tecnologia, mas será que realmente estão tendo um aprendizado efetivo? Sim. Tanto que o autor ele questiona isso numa parte que é uma opinião polêmica dele, né, mas ele usa alguns dados ali também para poder falar sobre isso, de que é mais conveniente para o governo colocar esses aplicativos, essas plataformas
para que eles diminuam o trabalho do professor e possam remunerar ele muito menos ainda, porque já tem um salário que já não é assim o melhor de todos, mas aí, de acordo com o autor, é mais conveniente para o governo diminuir ainda mais esse salário e colocar o professor mais como um ajudador ali do que realmente um professor que dá aula, né? Ele vai ter todo um capítulo sobre isso, que ele fala de como algumas pesquisas que foram feitas mostram que o contato face a face, o professor explicando para o aluno, traz muito mais aprendizagem baseado em testes que foram feitos, né, do que quando há essas tecnologias. Então essa pergunta é muito interessante. Será que realmente essa questão da plataforma ela está vindo mais para ajudar ou piorar o ensino, né? Usar essa plataforma como muleta, né? Para o aluno ele não pensar, ele já ter pronto ali o que ele tem que fazer, né? Então a gente tem que realmente questionar isso, né? E assim, alguém tem mais o que falar sobre essa questão das consequências, assim? Acho que se a gente for falar que é muita coisa, porque, caramba, tem tantas áreas, né, que as consequências desse uso desenfreado pode trazer, assim, né? Sim. Mas, assim, um fato interessante também nesse livro, que, assim, sério, leiam, se puderem, porque ele é genuinamente muito bom. E que eu acho muito legal pontuar aqui é que ele explica que quando a gente olha as consequências, do uso do celular, a gente vê essas consequências de forma muito separada e não como algo em conjunto, onde uma coisa leva a outra, onde há uma reação em cadeia. Então, eu posso usar o exemplo que ele também comenta da questão da obesidade, por exemplo. Quando você vai pesquisar sobre as consequências da tecnologia precoce e o uso da tecnologia, aparece lá a obesidade. E aí você pensa, pronto, meu filho vai ter obesidade, porque apareceu ali, então, meu Deus, tirem o celular das crianças, porque não é assim. Ele vai explicar que a gente tem que olhar essas consequências como o quê? Como uma reação em cadeia, onde uma coisa influencia a outra. Então não é a questão da obesidade, ele explica assim, o uso do celular pode gerar uma falta de um sono de qualidade. A falta de sono de qualidade pode diminuir o desempenho escolar. Essa diminuição do desempenho escolar pode gerar uma pressão maior vindo das pessoas ao redor dessa criança, o que pode gerar aí uma compulsão envolvendo a comida, que pode gerar a obesidade, que vai gerar uma maior pressão vindo das pessoas e que por fim pode gerar uma depressão. Um exemplo aqui, mas é para mostrar que essas consequências elas não são assim, tipo obesidade, depressão, Alzheimer. Não, gente, é uma coisa de que uma coisa leva a outra. E quer dizer que talvez o seu filho possa, porque você pode falar, mas o meu filho fica tanto e não tem tal coisa. Porque não é assim que funciona. Essas consequências, elas não são todas vão acontecer daquele jeito. A gente tem que pensar que o ambiente, ele tem muito a ver também. O ambiente familiar, o ambiente que a criança está, o ambiente... O que exatamente ela pesquisa no celular, porque às vezes, para que ela está usando esse celular, quanto tempo ela está usando esse celular. Então, tudo depende. Então, sem pânico moral, de meu Deus, tirem os celulares das crianças, porque não é assim. Não é dessa forma que a gente tem que olhar. É entender que é uma reação em cadeia, onde uma coisa leva a outra, e tudo vai depender. Tudo vai depender do ambiente, principalmente que essa criança está, né? Sim. Então... E o ambiente ele tem muita influência, né, para moldar a identidade dela, Sim, porque então... nós não somos nada sem o nosso meio, né? Sim, O meio exato. compõe quem nós somos. Sim, então... Mas, só assim, complementando, eu acho que já está começando a mudar, né? Porque antes as crianças podiam utilizar celulares em escolas e agora, né, foi aprovada uma lei recente, né, agora em outubro de 2024, onde é proibido o uso, né? Esse ano eu acredito que ainda não vai estar valendo para as escolas públicas, mas ano que vem acredito que para todas as escolas. Então, eles já estão conversando já com as crianças
mas a partir do ano que vem é proibido o uso de celulares em escola. Sim. E aproveitando essa deixa para falar, né, tipo, agora que você comentou, que soluções vocês acham que podem haver, assim, para isso, para essa questão da tecnologia precoce, do uso, né, demasiado, assim, dela? O que vocês acham que pode ter de solução, de intervenção? O monitoramento parental, né, que seria o acompanhamento dos pais com as crianças, né, com seus filhos, a orientação também sobre o que é certo ou errado, qual o conteúdo que a criança vai acessar, porque isso é muito importante. Uma criança, às vezes um adolescente, não tem tanta noção do perigo que ele pode estar se envolvendo, às vezes, ao conversar com alguém. Então, por exemplo, nesse livro também, esse livro tem tudo, gente, é incrível porque esse livro dá para ser usado em tudo aqui. Ele fala, e eu acho muito interessante o que você trouxe, de que você punir a criança tem menos chance de ela se afastar da tecnologia, que a melhor forma, foi uma pesquisa que ele fez, uma porcentagem, de que a porcentagem de crianças que mais tiveram essa melhora de realmente diminuir a tecnologia não foi punindo, mas foi explicando. Então, assim, porque aí tinha lá, né, se você não dava nenhuma regra, ia ter muitas crianças que iriam usar a tecnologia desenfreadamente. Se você até usava a regra, mas de uma forma punitiva, caía um pouco, mas muito pouco. Agora, quando você explicava para a criança o porquê você estava fazendo isso, e principalmente, ele deixa muito claro no livro, você também ser um exemplo, porque não adianta você falar para a criança, para de usar o celular, mas você ficar no celular o tempo todo. O que você vai estar ensinando para essa criança se você mesmo não sair do celular, né? Então é questão porque tem aquilo, né, que fala de que a criança ela usa o exemplo, né, dos pais, né, como modelo. Então, assim, não é também você só colocar responsabilidade na criança. Você, como adulto, você tá também, né, tendo essa responsabilidade de, tipo, diminuir você por você, né? Então aí explica que você explicar para a criança vai ter muito mais efeito do que você punir, por exemplo, né? Então é o que você falou, de tipo assim, os pais ali estarem juntos, né? Exatamente. Talvez fazer um tempo de mesa, onde Sim, na hora das refeições, todos comerem juntos, né? Deixar o celular um pouquinho de lado, né? E ter uma relação com a família, é importante. Não, com certeza. E às vezes, assim, como você mesmo comentou, Tawane, não conta, né, que tá uma coisa absurda, as pessoas não saibam, mas assim, começa devagar, né? Sim. Não começa no primeiro dia já deixando o celular, mas coloca os limites, os tempos, né? Hoje nós vamos começar sem olhar o celular, só se vier alguma mensagem, mas e aí isso vai aumentando gradualmente, isso aí quando você menos esperar, você já não vai, né, ter tanto, e vai ter aquele contato familiar, né, que é muito importante. Sim, se eu não me engano, tem um manual, né, da pediatria. Sim. Que fala sobre isso, né? Aqui, esse aqui. A gente tinha uma folha, né? Tá aqui. Porque a gente estava nessa pesquisa também, né? Que tem um manual de pediatria que criou, né, algumas dicas sobre, né, tipo, coisas que a gente pode fazer, né? Sim, as limitações por idade, né? Que tem um tempo sim. também, né? Que Sim. de 1 a 2 anos não tem necessidade da criança ter acesso. Sim. Porém, hoje em dia, né, elas têm bastante acesso. Então, isso vai aumentando. Mas no caso de crianças até 10 anos, são passar de 2 horas por dia. Então. E o livro também, né? Explica sobre isso. Que ele fala que tem um estudo que aí é um estudo que ele dá mais uma pincelada, né? Ele não se aprofunda no estudo em si, mas da questão de que a mente da criança ela está mais suscetível a mudanças e alterações até os 6 anos, né? Mas aí ele usa essa teoria para falar que o ideal seria até os 6 anos realmente tipo, não apresentar telas para a criança ou tipo, apresentar de uma forma bem pequena. E ele explica para você ficar junto à criança quando tiver essa tecnologia, para que a tecnologia não seja tipo, o total daquele momento, mas como base pedagógica para você ter um momento com a criança, ou explicar algo para a criança, né?
E aí o que você falou também, né, de limitar o tempo que a criança vai ficar. Algo interessante também que ele fala é a questão de você dar outras opções, né, você tirar o celular da criança, por exemplo, mas você dar outras opções para ela, né? Então, por exemplo, você dá um livro para a criança respectivo da idade dela, ou apresentar essa leitura para ela, por exemplo, eu vou ler para você, coisas desse tipo, para você mostrar que existem outras coisas além do celular. Estar presente. Né? Estar presente, sim. E assim, e aí a gente fala aqui, né, que, como a gente falou antes, é muito difícil para pais que estão passando por essa questão do trabalho, muitas vezes estarem tão presentes, né? Então, além de tudo isso, eu acho que é a gente ter uma real mudança no sistema, assim, de como ele exige essa questão do trabalho, né? Que a gente já está tendo uma mudança aí com a questão da PEC, né? Das pessoas que estão contra a escala 6x1. Então, é a gente entender até quando o trabalho ele vai impedir, né, esse contato real das pessoas com as outras pessoas, para elas terem tempo, para os pais terem tempo de estarem com os filhos terem tempo de estarem com os pais, não precisarem do celular, da tecnologia no geral, para suprir isso muitas vezes, né? Então, eu acho que é pensar assim, um mundo onde o trabalho não seja o principal, né? Não seja o que mais exija das nossas vidas, né? Eu acho. Sim, assim. com certeza. E aí eu acho que a gente pode finalizar então com essa mensagem de que as pessoas falam muito de que nós temos que mudar a sociedade. Essa questão é que nós fazemos parte dela. Então, o que a gente pode fazer dentro do que a gente consegue para mudar o mundo ao nosso redor, para trazer essa questão da tecnologia. Às vezes você não tem um filho, mas você tem um sobrinho. Às vezes você não tem uma criança perto de você, mas você tem um primo, você tem um amigo que seja mais jovem. Como a gente pode fazer um mundo melhor para essas pessoas, né? Enfim, esperar, né, que essa questão da tecnologia ela comece a ter uma visão diferente dela. Será que ela é tão revolucionária, assim, esse uso da tecnologia em todos os lugares, né? Tão benéfica, assim. Sim. E o mais interessante, né, porque o fundador da Apple, né, Steve Jobs, ele comentou que na casa dele o uso de tecnologia era limitado para os filhos dele. Ou seja, até o próprio criador já sabe que tem algo aí. Então, assim, gente, todo mundo já sabe que são problemas. Os criadores já sabem, né? O dilema das redes fala, né? Sim, o dilema das redes fala sobre isso. De que os criadores, eles criam realmente um software ali para viciar. Então, assim, eu acho que também, além de tudo, buscar mais conhecimento sobre. Entendeu? Buscar mais conhecimento sobre, para ver que isso não é tão legal quanto parece ser. E é o que a gente falou, né? Entender que a gente faz parte da sociedade, que a gente pode mudar ela. Então, é isso, eu acho, né? Eu acho que esse foi um lanço-papo, entendeu? A gente não queria fazer algo muito extenso também, muito cansativo, mas eu acho que é isso pro nosso primeiro podcast. Quem sabe se não dá certo a gente traz mais, né? Então, acho que é isso, gente. Obrigado por ter ouvido até aqui. E é isso. Tchau. Tchau. Não foi